Imagina só, bem no coração da África, escondida, existe uma maravilha tecnológica de mais de 2.500 anos. Hoje, a gente vai mergulhar numa história de fogo, de terra e, claro, de uma engenhosidade incrível que acabou forjando o futuro de todo um continente. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas não é. Como, milênios atrás, uma sociedade conseguiu dominar um processo tão complexo como a metalurgia do ferro? É nessa história que a gente vai fundo agora. Olha só essa imagem, ela é a nossa primeira pista. A foto é do século XX, mas a tecnologia que ela mostra, esse forno de barro, tem raízes de milhares de anos. Isso já revela uma tradição super sofisticada que conseguiu atravessar o tempo. Para a gente entender de verdade o impacto dessa tecnologia, a gente precisa voltar no tempo, lá para o momento em que essa revolução, bem silenciosa, começou. Então, o nosso ponto de partida é há 2.500 anos. Só para ter uma noção, isso coloca a gente mais ou menos na metade do primeiro milênio antes da Era Comum. Uma época assim, de transformações gigantescas no mundo antigo. Pensa comigo, muito antes do Império Romano chegar no seu auge, comunidades na África Central já estavam inovando pesado. Elas criaram uma tecnologia que deu uma vantagem decisiva, sabe? E que acabou moldando o futuro de um jeito que a gente só está começando a entender de verdade agora. Tá, mas como é que a gente sabe de tudo isso? Bom, a resposta está literalmente enterrada no solo, esperando arqueólogos seguirem pistas antigas para encontrá-la. O coração de toda essa inovação foi a chamada região interlacustre, ali perto dos Grandes Lagos, que hoje pega partes de Ruanda, Burundi, Tanzânia e Uganda. Aparentemente, era o lugar perfeito, com as condições ideais para o nascimento da Idade do Ferro africana. E em lugares como Kabuya, em Ruanda, que a história fica concreta. Lá, os arqueólogos acharam nada menos que 23 bases de fornos antigos. Isso prova que não era uma coisinha isolada, não. Era praticamente uma indústria organizada. E isso aqui é sensacional. De um lado, a gente vê os restos físicos que os arqueólogos encontraram. Do outro, o diagrama que eles criaram para interpretar essas ruínas. É exatamente assim que o passado é decodificado, transformando pedaços de barro e restos de metal num verdadeiro projeto de engenharia da antiguidade. Agora, vamos olhar mais de perto para essa peça de tecnologia. Como é que esse forno funcionava afinal? A tecnologia é conhecida como base fourneau, ou forno de redução direta. E o mais genial do processo é que ele não chegava a derreter o ferro por completo. Na verdade, ele aquecia o minério suficiente para separar o metal puro da rocha. Uma sacada de química incrível, né? E não eram fogueirinhas não. Como dá para ver bem nesse diagrama, esses fornos podiam ser estruturas enormes, chegando a 3 metros de altura. E o mais legal, eram construídos só com materiais locais, como argila, o que mostra que eles conheciam muito bem o ambiente onde viviam. Ok, vamos agora para o coração do processo. Como é que se transforma a pedra em metal usando só fogo e carvão? O processo era todo metódico. Primeiro construíam um forno, depois carregavam ele com camadas de minério e carvão uma sob a outra. Aí, o ar era bombeado com fólies através de uns tubos para a temperatura subir para mais de 1.100 graus Celsius. E no final, depois de horas nesse calor todo, saía de lá um bloco de ferro esponjoso, o tal do bloom. E aqui vem o pulo do gato. O carvão vegetal tinha uma função dupla. Não era só para gerar calor. Conforme ele queimava, liberava monóxido de carbono, que é o agente químico que basicamente rouba o oxigênio do minério de ferro, deixando para trás o metal puro. Pura química na prática. Mas dominar essa tecnologia não foi só uma conquista técnica, não. Foi um evento que, mudou a sociedade da água para o vinho. O contraste é gritante. Antes, a agricultura era na base da pedra e da madeira, com ferramentas frágeis, pouco eficientes. Com o ferro, apareceram enxadas e machados muito mais duráveis. Isso permitiu que terras mais difíceis fossem cultivadas e abriu caminho para a agricultura se expandir. Foi um efeito dominó mesmo. Mais eficiência na agricultura significava mais comida. Mais comida sustentava mais gente. E populações maiores levaram ao surgimento de vilas, cidades e estruturas sociais e políticas muito mais complexas. Foi literalmente o começo de uma nova era. Mas, como em toda boa investigação histórica, a nossa jornada não termina com todas as respostas, mas sim com perguntas novas e ainda mais fascinantes. Pois é, apesar de tudo que a gente já sabe, muita coisa continua sendo um mistério. Com
Como é que esse conhecimento se espalhou tão rápido? Como esses ferreiros se organizavam socialmente? E que tipo de rituais e crenças existiam em volta de um processo tão poderoso que devia parecer quase mágico? Isso faz a gente pensar, né? A história da inovação humana é cheia de capítulos que se perderam. O que mais será que está enterrado sob nossos pés, só esperando para reescrever tudo o que a gente acha que sabe sobre o nosso passado?